Disse-lhe Jesus: não se turbe vossos coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cada pessoa tem uma alma que geme dentro de si, com gemido inexprimível, querendo Deus, querendo Jesus Cristo, querendo alcançar a salvação. Jesus Cristo fez muito por mim e por ti. Você pode fazer por Ele também. Comece agora mesmo renunciando a si mesmo. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Já é hora de dizer basta nessa sua vida de tristeza, de angústia. Chega de sofrer, chega de chorar. Deixa as ilusões deste mundo. Jesus Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo. Ele já está às portas para buscar a sua igreja. Para quem está esperando, será um dia de luz, de grande luz. Mas para quem não está esperando, será um dia de trevas e densas trevas. E você ainda não despertou? Não percebeu o motivo da tua tristeza? Esse vazio no seu coração, na sua alma? Não queira você rejeitar a salvação de Deus. O mundo passa e as suas ilusões também, mas quem crer viverá eternamente. Pois o juízo de Deus é vindo sobre todas as nações, como está escrito: vi um grande trono branco e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas no livro, segundo as suas obras. A alma exclama: ó estranha presunção! Troquei a paz e a felicidade pela infâmia e desespero. Ao mesmo tempo em que Deus é para o ímpio um fogo consumidor, é para o seu povo tanto o sol como o escudo. O onisciente é zeloso da sua lei, e que de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Exercite-se na caridade e ouvirás de Cristo. Quando fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus. Quantas vezes foi ouvida aquela voz magnífica: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? O destino de todo terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. Será também a vinda do Filho do Homem, silenciosamente, despercebida. Vigiai, pois, para que de improviso não vos ache dormindo. Muitos, cansando-se de vigiar, envolvem as atrações do mundo. Disse-lhe Jesus: clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Quantas advertências desprezada, quantos convites recusados, mas aceite agora o convite ao banquete do perdão. Jesus quer te salvar. Ele suportou tantas as coisas por mim e por ti. Coroa tão cruel, grandes carnos, os cravos e o fel, por nós também na cruz ele pagou. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou triunfante. Disse-lhe: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Derribando ele a parede de separação, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graça e honra, e glória e poder para todos sempre. Amém.
Disse-lhe Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça te darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Estamos na contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo. Você também é convidado ao banquete do perdão. Alguém pergunta: que é necessário para que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Dá um passo para Cristo e receberás perdão. Alguém pergunta: quanto tenho que pagar para alcançar esse direito? Nada. Jesus Cristo já pagou, e bem pago com sangue no duro madeiro da cruz. Ele disse aos apóstolos: de graça recebei, de graça dai. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado com os falsos pastores, esses são cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todo ele se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Jesus disse: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Mas o pastor que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e foge, porque não é pastor, é mercenário. Deus não precisa de dinheiro, oferece de graça a salvação, que é uma dádiva de Deus aos homens. Nações e tribos, povos e língua, todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, porque assim diz o Senhor: por nada foste vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. Examinai atentamente a palavra de Deus, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Servir a Deus é renunciar ao mundo, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Enquanto muitos estão ociosos em busca de riqueza, e a escrava da moda arranjar os seus adornos, e outros em busca dos prazeres carnal, pode ser que numa dessas horas o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foi achado em falta. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém pode até viver sem Jesus, difícil é morrer sem Ele. Ouve tem tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Por que motivo morrereis, ó casa de Israel? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tão pouco está longe de ti. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. E me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol,
porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus encaminhe os vossos corações na graça do Filho de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Quando Deus criou o mundo, Jesus era o seu aluno e estava com ele, e era cada dia suas delícias perante ele no seu mundo habitável. Havendo Deus criado o mundo e todo ser vivente, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, arrependeu-se Deus de haver feito o homem. Então anunciou o dilúvio a Noé, o qual preparou a grande arca. Poucos, porém, deram ouvido às suas pregações. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os montes mais altos que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Tudo o que havia no seco morreu, salvo aqueles que entraram na arca com Noé. Desses 8 da família de Noé, povoou novamente a terra. Após o dilúvio, outra vez, o homem continuava com tantas maldades. Então o intento de Deus era ferir a terra com maldição. Mas Jesus no céu, em forma de anjo, intercedeu e disse: Não, Pai, dá-me as nações por herança e a terra por possessão. Como Deus é amor e misericórdia, por isso enviou seu Filho amado Jesus Cristo, por duas naturezas, a humana e a divina, nascendo de mulher numa manjedoura, se fazendo semelhante aos homens, deixando exemplo de amor para seguirmos seus passos. Sendo dono de tudo, não possuía nada. Disse ele: As aves do céu têm os seus ninhos, e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele disse: Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se encontra que ele estava sempre rindo, mas às vezes chorando. Falava pouco, mas quando abria a sua boca, até os mortos ressuscitavam. Quantas curas, quantos milagres! No jardim onde orou, seu suor transformaram-se em gota de sangue, pela pressão da dor e do sofrimento, tomando sobre si as nossas transgressões, até que chegou o momento da sua crucificação. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e fenderam-se as pedras. A terra não pôde conter o sangue do Cordeiro Imaculado, e houve um grande estrondo. Naquele momento, muitos que o seguiam choravam. Parecia ter tudo terminado. Alguns diziam: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia,
Deus o ressuscitou triunfante, revelando o mistério da salvação. Quantas pessoas estão procurando um caminho de salvação, enquanto muitos enganadores estão pregando um evangelho falso e explorando as pessoas, pedindo dinheiros e mais dinheiros. Fuja de tais, pois Jesus já pagou a nossa salvação, derramando o seu precioso sangue no duro madeiro da cruz. Basta somente crermos e obedecer. Jesus enviou os apóstolos: pregai dizendo, é chegado o reino do céu. De graça recebei, de graça dai. Jesus foi sempre humilde e obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vencendo Ele a morte e o inferno, tirando de sobre nós a sentença da morte. Cumpriu-se a profecia. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, Jesus disse: eis-me aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Muitos não acreditam que o mundo terá um fim. Outros dizem que o mundo acaba para quem morre. E outras pessoas dizem: ninguém morreu e voltou, para dizer se lá é bom ou não. Bem por isso, Jesus fez esta parábola, um alerta para sabermos que a vida não termina simplesmente na sepultura. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos.
E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Porém, mesmo que você perca esta vida terrena, mas ganhe a vida eterna no céu, arrependendo e crendo em Jesus Cristo de coração e alma. Nunca deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Aceite ao convite da salvação. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo, o desejado das nações. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo está voltando. De que maneira você se encontra na presença de Deus? A porta ainda não se fechou. Ainda há tempo para você. Amanhã pode ser muito tarde. Não despreze o convite da salvação. Dá um passo para Cristo e Ele dará 2 passos ao teu encontro. Ele te encaminhará na verdade e justiça. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não se esqueça, ainda há tempo, busque ao Senhor. Que quando Jesus voltar, que você possa dizer, que nós possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que o amor de Deus permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém.
As palavras que você vai ouvir estão nas Sagradas Escrituras. Elas poderão mudar a sua vida, mas isso depende de você. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, e até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. No princípio criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmeas os criou, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E de um só fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. E eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirastes das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Disse-lhe, pois, Jesus: certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bem aos que lhe os pedirem. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles! Se as contassem, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. E Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, e farei com ele um concerto eterno. E porei meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhe bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então dali buscará o Senhor teu Deus e o achará, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espíritos. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará com carinho. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Digo-vos que assim haverá alegria no céu
por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Deus enviou Jesus Cristo para te resgatar. Ele está esperando por você. Volta ao teu lar paternal. Venha logo. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Este é o amor de Deus para a salvação de todos quantos obedecerem ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Profecias desde o princípio que anuncia Jesus, o Salvador, o enviado de Deus. Gênesis 49, verso 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Gênesis 49, verso 10 e 11. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa no sangue de uvas. 1 Pedro 1, verso 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Daniel capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isaías 49, verso 1, 2 e 6. Ouve-me, ilhas, escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Gênesis 1, verso 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Disse mais: pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Amós 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isto te farei? Prepara-te, ó Israel,
para te encontrares com o teu Deus. Provérbios 8, verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas os que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. João 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos 3, verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Atos 19, verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. João 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 1 aos Coríntios 2, verso 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Êxodo 15, verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Isaías 9, verso 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, no Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Mateus 1, verso 18, 21 e 23.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonhos lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lucas 2, versos 6 e 7. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gálatas 4, verso 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lucas 2, verso 40 e 47. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e a graça de Deus estava sobre ele. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Atos 2, verso 28. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Atos 3, verso 22 e 23. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Lucas 16, versos 6 e 7. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis,
Buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos 2, verso 38. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versos 23, 24 e 32. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e mataste pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Mateus 28, verso 18 ao 20. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, versos 12 e 13. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 22, verso 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E os levou por caminho direito para ir à cidade que deviam habitar. Louva ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. A mais linda maravilha que já aconteceu em todos os tempos da história humana. O propósito de Deus para a salvação a todo aquele que crer. Deus enviando Jesus Cristo, nascendo de mulher, por natureza humana e divina. Jesus Cristo, Filho de Deus, embora foi perseguido por muitos, mas vivendo uma vida exemplar de amor e humildade, e usando de misericórdia para com muitos. João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele fez tantas obras poderosas, curou os enfermos, mortos voltaram à vida, os cegos viram,
Os paralíticos andaram, multiplicou os pães para a grande multidão. Jesus celebrou a Santa Ceia, que se segue uma vez por ano, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, tendo ele exemplo de vida em toda maneira de viver, até nos momentos mais difíceis, onde seu suor transformou-se em gota de sangue. No momento da sua crucificação, ainda na cruz dizia: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, abrindo-se uma grande porta de salvação. Disse-lhe Jesus: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bem-aventurados todo aquele que crer, aqueles que seguem esse Jesus maravilhoso. Mas nunca devemos esquecer que para sermos seus seguidores, precisaremos fazer grande importância da sua poderosa palavra, da sua sã doutrina. Pois muitos querem seguir Jesus, mas não querem seguir seus marcos de doutrina. Por respeito a Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo, que ninguém diga: essa doutrina é de Pedro, essa doutrina é de Paulo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Se pois zeloso e arrepende-te, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de caridade. Paz seja com todos vós que está em Cristo Jesus. Amém. E levantou-se Jonas, e foi e começou a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas.
Jesus Cristo disse-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Cristo ressuscitou e apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, e falando do que respeita ao reino de Deus. Depois voltou ao céu. Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Eis que junto deles se puseram 2 varões de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir, e voltará coroado de glória para buscar a sua igreja. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, se revelará o segredo de Deus. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Próximo está a volta de Jesus Cristo. Prepara-te para encontrar com Ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queres felicidade? Jesus Cristo o caminho, a graça maravilhosa. Que a bondade e a misericórdia de Deus te alcance para a salvação eterna, que está em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Um povo que serve a Deus na terra e que louva e glorifica este grande e poderoso Deus, buscando a palavra em todo o tempo, aqui, ali, sempre saindo das casas de orações com uma resposta de Deus, com uma fé viva e certeza de vencer, recebendo sempre o alerta pela palavra de Deus. É necessário que, advertidos de perigos, todos se preparem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quantas vezes já ouvimos falar daquele grande e glorioso dia da vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento. Alguns acreditam, outros não. Porém, lamentavelmente, quantos estão despercebidos, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, despertai, despertai, moradores da terra. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus já está às portas para buscar a sua igreja. Pare por um momento e pense um pouco. Disse o salmista: acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. Quando menos esperamos, tudo se acabará. E quando terminar os teus dias, qual há de ser a tua sorte? Será na vida com Cristo ou no castigo eterno? Ainda há tempo, pois o fôlego de vida ainda está em tuas narinas. Se te arrependeres, bens te dará dos céus. Amanhã poderá ser muito tarde. Ouça agora e pense na vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que está perto em acontecer. No tempo exato e preciso, sim, Cristo virá. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Cumprirá o que Jesus disse aos seus discípulos: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então dirá o povo de Deus: compensou servir a Deus na terra, compensou renunciar ao mundo, compensou congregar e buscar a palavra, compensou orar e esperar em Deus sem nunca desanimar. Eis a vitória dos justos chegando, e cumprirá mais esta brilhante profecia, o arrebatamento da igreja. Em muitos lugares, milhares de pessoas aparecerão. Notícias e preocupações. E alguém perguntando: o que está acontecendo? Agonia e desespero. Demasiado tarde para os que não buscaram refúgio em Jesus Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como um tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Bem-aventurados os que ouvem e guardam as profecias deste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.